Olá, eu sou o professor Carlos, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos a mais uma aula da disciplina de Matemática Financeira. Nesta aula de número 25, a gente vai dar sequência ainda dentro do regime de juros simples, porém agora com o uso de uma nova formulinha, né? A fórmula para o cálculo do valor flutuante, né? Porque é uma outra possibilidade aí que a gente tem dentro dos exercícios aí para calcular. Então vamos lá. Nós já vimos que o montante, ou também conhecido como valor nominal ou como valor futuro, então vai depender da literatura que a gente está adotando, um autor pode chamar de uma coisa ou de outra, né? Eu particularmente utilizo sempre valor futuro. Okay? Mas se alguém falar montante também, pode ser que alguém tenha aprendido uma outra ocasião e utilizado M, né, para calcular um montante, não tem problema algum. Né? A letrinha que a gente vai utilizar, o nome que a gente vai utilizar, aí não está importando muito. O importante é saber sim a função, né, que nós estamos procurando e se o cálculo está sendo coerente e correto. Né? Então, o que é o montante ou o valor futuro? Ele é igual à soma do capital inicial ou valor atual ou valor presente, que no nosso caso, no nosso curso a gente utiliza valor presente, né? Com o juro relativo ao período de aplicação. Né? Ou seja, o montante é o capital inicial mais juros. Tá? Coloquei R$1.000 na poupança. Depois de certo tempo, eu ganhei R$100 de juro. Quanto que eu tenho no final desse certo tempo? Eu tenho 1.100. Ou seja, o 1.000 que era o capital inicial que eu coloquei e os R$100 de juros que eu ganhei. Né? 1.100. Então, soma capital com os juros. Ou ainda valor nominal é igual ao valor atual mais juros. São exatamente a mesma coisa, escritas de maneiras diferentes. Ok? Então, o que nós sabemos? Que o valor futuro é o valor presente mais os juros. Isso por definição. Né? Não preciso nem de fórmula, isso é uma definição, isso é um conceito, né? Na realidade. Então, como nós sabemos o que? Foi a formulinha que nós utilizamos até agora. Que juros é valor presente vezes taxa vezes prazo. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos pegar esse J e substituir aqui, ó. Certo? Então, no lugar do J, como é que vai ficar? Vai ficar FV, que é esse aqui, igual PV, que é esse aqui, mais J. Só que no lugar do J eu coloco quanto que vale J. J vale PV vezes I vezes N. Colocando o PV em evidência, a gente chega à seguinte formulinha. FV igual a PV 1 mais I vezes N. Tá? Então, essa daqui é a formulinha que nós vamos utilizar para cálculo de valor futuro. Tá? É a segunda formulinha dentro de regime de juros simples que a gente vai trabalhar. FV igual a PV, que multiplica 1 mais I vezes N. Ok? Então já vamos começar com um exemplo aí para poder aplicar essa formulinha. E destaco que a partir deste exemplo eu vou resolver de uma maneira só na HP. Nós já fizemos uma quantidade razoável de exemplos em que eu resolvo das duas maneiras, né? Acho que a partir de agora você já tem condições de escolher a melhor maneira para resolver o seu exercício e adotar essa maneira aí para você resolvê-los. Né? E eu vou continuar resolvendo com a maneira que eu acho mais conveniente, mais simples, mas que a minha maneira mais simples não pode ser a sua. Então fique tranquilo e escolha a sua melhor maneira de utilizar a calculadora. Então vamos ao exemplo aqui. Que montante, ó, já começou perguntando algo diferente. Ó. Que montante receberá um aplicador que tenha investido 28 mil, ou seja, o capital inicial, né, o valor do investimento, durante 15 meses a uma taxa de 3% ao mês. Né? Então, o montante ele quer o valor futuro. Né? O que nós temos de informação no exercício? Um valor presente de 28 mil, um prazo de 15 meses e uma taxa de 3% ao mês. No passo 3, cabe-nos verificar se esses dois camaradas aqui estão na mesma unidade. Ó. Meses aqui ao mês aqui. Estão? Ah, legal, estão. Então, ó, a unidade de prazo e taxa são, né, as unidades são iguais. Né? Meses no prazo, meses na taxa. Então, a gente pode ir para o próximo passo. O próximo passo consiste em a gente aplicar nossa nova formulinha, né?
porque ele quer que a gente calcule o valor presente. Aliás, perdão, ele quer que a gente calcule o valor futuro. Né? Nesse exemplo, né, eu poderia calcular os juros, a parte, juros com a formulinha que, que a gente já vem utilizando nos exemplos anteriores. Uma vez conhecido o valor dos juros, basta somar com 28 mil, porque nós sabemos que o valor futuro é valor presente mais juros. Né? Então, isso é permitido fazer tranquilamente. Porém, eu vou resolver aplicando a fórmula, porque pode ser que tenha alguns exercícios que ele vai nos apresentar exatamente o valor futuro, então não vai ter como recorrer à fórmula dos juros. E aí eu vou ser obrigado a operar com essa fórmula, então por isso que eu vou utilizá-la. Mas sempre artifícios e atalhos é possível de encontrar no exercício, então faça uma boa e atenta leitura. Se você encontrar esse atalho, você pode utilizá-lo, como nesse exemplo, calcula os juros à parte e vem em soma com o valor presente. Então, como é que fica? A regrinha é a mesma ainda. Tudo que nós encontramos no passo 2 eu substituo no passo 4. Então, ó, o N está aqui e a taxa está aqui. Pronto. Então, como é que fica substituindo? 28 mil vezes 1 mais 0,03, que é a taxa de 3%, né, ó, dividido por 100, para a gente não esquecer, vezes 15. Aqui eu não tenho que manipular a minha equação, porque o FV que eu estou procurando ele já está isolado. Então basta ir para HP. Né? E eu vou resolver da primeira maneira que eu vinha resolvendo. Né? Sempre colocando aqui os números do primeiro para o último. E chegando no último, eu volto do último para o primeiro com as operações. E aqui eu faço uma observação que a HP ela só aceita esse tipo de cálculo com até 3 operações. Então aqui eu tenho vezes, eu tenho mais e eu tenho vezes. Então, essa regrinha que eu venho utilizando dá. Se for 4, tivesse mais uma soma, uma subtração aqui, qualquer outro cálculo, não dá para fazer dessa maneira. Ou seja, colocar o número do primeiro para o último e depois voltar com a operação da última para a primeira. A gente vai ter alguns exemplos mais para frente e aí eu vou abordar com mais detalhes, tá? O uso da calculadora nesses casos. Então, ó, 28 mil Enter, segundo número 1 Enter, terceiro número 003 Enter, quarto número é o 15. Quarto e último. Cheguei no 15, eu volto com a última operação, que aqui ó, é a multiplicação. Depois, a outra operação aqui é soma. Depois, a primeira operação aqui é multiplicação. Pronto. Feito isso, a AP já vai nos trazer no visor o valor de 40.600. O valor que a gente vai ter após 15 meses, né, ao aplicar aqui R$28 mil a uma taxa de 3% ao mês. Tranquilinho, né? Pode utilizar outras maneiras para calcular, pode fazer o parênteses primeiro, fica à vontade para explorar outras maneiras. Se tiver dúvida, você pode me perguntar em sala de aula que a gente tira essa dúvida juntos, ok? Nos vemos no próximo exemplo.